É, eu tinha proposto lá no grupo da gente falar desse PL, né, do estupro infantil, o 1904, foi proposto pelo Sostênis Cavalcante, e ele tem a ideia de equiparar o aborto ao homicídio simples, né? A partir das 22 semanas. E aí eu acho que a questão que ficou muito em voga na mídia é em relação às crianças e o quanto que isso impacta nas crianças, mas eu fiquei pensando um pouco sobre a população trans e a população lésbica, porque as mulheres, principalmente as mulheres negras, lésbicas, as mulheres trans também, os homens trans, na verdade, né, são mais atingidos do que o restante da população. E existe uma grande dificuldade de acesso ao aborto legal. Eu fiz uma pesquisa breve assim sobre esses casos e eu vi que a maior dificuldade de acesso é a questão de oferta nos estados. A maioria dos estados não tem uma oferta clara, a gente não consegue achar informações sobre isso na internet. Existe a possibilidade dos médicos terem uma recusa moral, né, sobre o aborto, ele pode se recusar a fazer o procedimento, e existe lá uma normativa de que, se não houver um outro médico disponível para fazer, esse médico que se recusou teria que fazer. Mas, ainda assim, as instituições de saúde elas seguem negando esse acesso, e também existe uma questão legal de que o aborto ele não precisa ser precedido de um boletim de ocorrência ou de nenhum exame de corpo de delito que comprove o estupro. Basta que a afirmação da vítima, né, no caso. Mas muitos hospitais também exigem um boletim de ocorrência ou um documento. E a maior parte da população que vai ser atingida são as crianças e as pessoas que têm pouco acesso para poder fazer esse aborto numa capital, por exemplo, como São Paulo, que é a que recebe o maior número de solicitações e que também atende maior número de solicitações, e esse entrave legal faz também com que a pessoa que gesta leve a gestação até a 22ª semana. Então, ela implicaria essas pessoas numa segunda violência de serem, além de terem sofrido o estupro, seja ele na modalidade normal ou na modalidade do estupro corretivo, né? Que as mulheres LGBTs, as pessoas LGBTs sofrem. E a minha discussão está aberta aí para todo mundo, seria mais o que a gente pode pensar e como que a gente pode desenvolver pesquisas para essa população que também não está sendo vista, né? Porque a gente está falando de crianças, que não seja importante, mas que a gente também não está enxergando uma outra parcela significativa que é atingida por esses estupros e que vai ser muito atingida, e também há um reforço da possibilidade de cometer o crime contra essas pessoas. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que a gente pode começar a partir daí. Você levantou alguns pontos que são fundamentais. Pessoal que está chegando aí, bem-vindos aí, Jardel, Fabiana, Emanuele, que anda chegar depois, Carolina. A ideia nossa aqui é justamente levantar outras discussões a partir de algo que já vem sendo bastante falado, essa questão do PL 1904 vem sendo bastante falado, e aí a Tatiana tinha colocado algumas questões já no grupo, lá no WhatsApp, e aí agora ela levanta aqui alguns outros pontos, e eu acho, e já unindo com uma coisa que a gente estava questionando no começo aí, antes de começarmos a gravação, da gente produzir textos em cima disso. Muito se falou sobre a questão do PL 1904 com relação a meninas cisgênero que são vítimas de violência e acabam engravidando, que obviamente é um grande problema. Existe um dado bizarro que fala que mais de 2/3 dos casos de estupro contra mulheres no Brasil é de meninas com menos de 13 anos, assim, é um negócio maluco, bizarro mesmo, não é? Mas, para além disso, né, é um combo de problemas esse projeto. Ele levanta também outras questões. Ele levanta duas questões que foram mencionadas aí, que eu acho que a gente precisa discutir aqui, pensarmos juntos em alguma forma de produção em cima disso, que é o caso de estupro corretivo de mulheres lésbicas,
que é algo que infelizmente acontece com alguma frequência. Quando eu fui presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero aqui da OAB de Minas, agora eu estou como vice, né? A gente recebeu um caso assim de uma moça aqui da região metropolitana de Belo Horizonte que teve uma tentativa de estupro nesse sentido, e o tratamento que foi dado tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, etc., foi pior possível, não é? Então, essa é uma questão que eu acho que precisa ser mencionada, porque mulheres lésbicas são um alvo nesse sentido. As mulheres em geral são um alvo com relação ao estupro, mas mulheres lésbicas têm um fator a mais aí, que é essa ideia odiosa, né, horrorosa, que é de corrigir a orientação sexual dessa mulher, enfim, do jeito que vocês podem imaginar. Essa é uma questão. E uma outra questão que diz respeito também a uma questão de saúde, né? Tudo isso são discussões de saúde, é que homens trans podem engravidar, né? E nesse sentido eles podem ser vítimas de estupro, também nesse mesmo sentido, né? De uma violência que eu faço contra esse homem trans para tentar convertê-lo, né? Para tentar corrigi-lo, para que ele volte a ser mulher, alguma coisa assim. Isso levanta aí dois problemas muito sérios que estão meio invisibilizados na grande mídia. Isso não é muito falado, essas duas questões não são muito faladas aí quando a gente está discutindo, quando a gente discutiu esse projeto em 1904. Ok, eu acho que essa é uma questão. Não sei se alguém quer comentar sobre isso para a gente poder passar para as demais. Só uma coisa que eu percebi também. Os dados que a gente levanta nas fichas quando vai fazer o aborto, ele não traz a informação sobre gênero, sobre sexualidade. Então, também fica difícil da gente mapear quais são as pessoas trans ou as mulheres lésbicas que acessam esse tipo de serviço a partir desse dado, né? A gente não consegue ter essa informação. E alguns boletins de ocorrência já tem essa possibilidade. Então, a gente também não consegue fazer o cruzamento de informações, porque falta isso do sistema de saúde. Só antes de dar a palavra para você, Saulo, na verdade, inclusive, aqui em Minas, os boletins de ocorrências é obrigatório esse tipo de informação, né? No entanto, tá lá o campozinho para ser preenchido. No entanto, em regra, isso não é preenchido também. Tem o campo, mas ele não é preenchido. E eu vi isso nesse caso, por exemplo, dessa moça que sofreu essa tentativa de estupro. Não só o campo não estava preenchido, estava escrito lá orientação sexual ignorada, né? Como também não apareceu na parte descritiva a motivação lesbofóbica, né? Então, assim, mesmo tendo obrigatoriamente no registro, ele não, muitas vezes não é preenchido. E no sistema do SUS, né, no DataSUS, não haver esse tipo de informação também é algo que é extremamente sério, preocupante, porque invisibiliza essa violência específica. Está aí, recentemente, o Pauliotti conseguiu uma decisão lá no Supremo sobre a questão da omissão do Plano Nacional de Educação, da menção de educação em sexualidade e gênero no Plano Nacional de Educação, né? Tá aí uma questão que de repente a gente poderia pensar que essa omissão e de novo, e também o Paulo está numa outra ação lá no SUS questionando, né, no Supremo, que a gente até fez um parecer que discutimos aqui sobre a questão de como o SUS invisibiliza pessoas trans, etc. Tá aí uma questão que de repente para até pensar se não é o caso de se fazer uma DPF, por exemplo, alguma coisa assim, exigindo que no preenchimento do DataSUS, dos dados, né, do DataSUS, a questão da orientação sexual e identidade de gênero do paciente seja algo a ser preenchido. Né? Se a gente tem essa informação, se a gente gera esse dado, a gente pode cobrar políticas públicas, né? Saulo. Aí, Ale. Bom, na verdade, eu queria deixar uma indicação de um texto que é muito interessante, que fala dos direitos reprodutivos dos homens trans. Enviei ele aqui no chat da Mônica Angosi e da Mara Coelho, que tem uma parte que elas falam justamente do aborto dos homens trans.
Elas estão fazendo a aplicação de um questionário, bem no fim do artigo que vai falar do direito ao aborto. E nesse questionário, né, nessa entrevista que elas fizeram com um homem trans, ele conta a experiência dele de ter passado por um processo de aborto, chegado no hospital e ter passado por todo tipo de negligência possível, né? As enfermeiras deixaram de atendê-lo, deixaram ele lá sofrendo, com dores. E outro dia eu estava no Twitter, assim, vendo alguma bobagem lá no Twitter, um besterol, e me apareceu um relato parecido de uma mulher que depois do parto precisou ir ao hospital, né, com um sangramento, e chegando lá pensaram que se tratava de um aborto, e por causa disso ela foi deixada de lado, né? Ela ficou lá sofrendo, com dores, ela já tinha dado à luz, né? Já tinha o bebê já tinha nascido, mas quando chegou no hospital, os médicos acharam que se tratava de um aborto. Ela precisou parar um médico lá no corredor e implorar por socorro, né? E esse texto da Mônica e da Mara explora um pouco essa perspectiva do lado da tratativa médica nesses assuntos também, que também é muito interessante. A partir daí a gente nota diversas violações também. Legal, Saulo, eu quero ler e de repente a gente pode, quando a gente retomar as nossas reuniões, a gente pode apresentar esse texto, hein? Seria interessante. O STF também recentemente está debatendo, mas aí eu acho que em recurso extraordinário, a questão do médico, médicos e agentes, né, enfermeira, etc., que quando uma mulher aparece lá com um aborto, feito um aborto caseiro, né, acontece essas duas coisas, né? Normalmente, ela é colocada de lado, deixam ela passando dor, etc, etc. Mas às vezes, somado a isso, o médico ainda denuncia essa mulher à polícia. E o STF está discutindo justamente a questão da violação do dever ético do médico. Médicos não podem, né, revelar, falar para terceiros sobre as condições dos seus pacientes, ainda que a condição dele tenha sido causada por um crime. Né? Então, o médico não pode avisar a polícia que, olha, tem uma mulher aqui que eu estou recebendo ela fez um aborto ilegal. E que o STF já considerou, anulou essa prova e mandou absolver uma mulher acusada de aborto, que a prova que que deu início a todo o inquérito, etc., foi a denúncia feita pelo médico. Né? Que é mais uma violência aí que essa mulher sofre. Mas eu acho legal, eu gostei do texto, quero pensar da gente apresentá-lo mais para frente. Uma segunda questão que eu queria chamar a atenção, já que falamos dos médicos, né, existe no Estatuto de Ética da Medicina, enfim, essa previsão de que os médicos podem se recusar a atender a pessoa se isso, por razões de convicção filosófica ou religiosa, uma escusa de consciência, né, do médico aí de poder se recusar a atender. E eu já vi isso não só com relação ao aborto, já vi isso com relação a abortos em geral, mas inclusive mesmo no caso de aborto de anencéfalos, que tem uma decisão do STF de mais de 10 anos permitindo a interrupção de gravidez no caso de feto anencefálico, e médicos se recusando a fazer, etc. E aí, somado com isso, essa questão da falta de oferta, não sei se vocês viram, mas em São Paulo, quer dizer, a norma, então, diz que o médico pode se recusar por razões filosóficas. Mas em São Paulo chegou a acontecer o inverso. Uma médica que teve um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina de São Paulo aberto contra ela, porque ela estava fazendo o aborto legal. Porque ela estava realizando o procedimento em mulheres que sofreram estupro. Então, ela estava sendo acusada no procedimento administrativo por estar cumprindo a lei, né? O que é maluco, o que é absolutamente bizarro. E falando também em São Paulo houve toda uma movimentação política de praticamente restringir ou quase acabar com a oferta de locais que fazem esse tipo de procedimento. Houve uma denúncia contra a Prefeitura de São Paulo, o prefeito então foi obrigado a rever a política, mas assim, lembrando uma questão que a Tatiana falou, não é?
pouquíssimos hospitais no Brasil fazem o procedimento. As mulheres, muitas vezes, elas passam meses para conseguir fazer o procedimento, e aí esse projeto de lei, quando fala que não poderia fazer após a 22ª semana, ele é mais grave ainda, porque muitas vezes a mulher só vai conseguir a autorização do hospital, etc., para fazer o procedimento, ela já muito mais adiantado na gravidez, na gestação. Então você inviabiliza, no final das contas, que esse procedimento seja feito. Existem hospitais que eles exigem documentos que não constam na lei, então nenhuma mulher precisa levar um boletim de ocorrência para poder fazer esse procedimento, né? Mas eles ainda assim exigem. Então, assim, a realidade das mulheres no Brasil que precisam fazer ou que querem fazer o aborto em caso de violência, ela é das piores possíveis. No sistema público de saúde, pelo menos, ele vai criar uma série de embaraços. Eu vi um dado durante as discussões desse PL que vai dizer que, no caso de meninas menores de 13 anos, pobres, né, que precisam do sistema público de saúde, menos de 10% delas conseguem fazer o procedimento. Certo? Então, assim, é um negócio que é previsto desde 1940 no Código Penal, mas menos de 10% delas conseguem fazer o procedimento. Isso é uma violação imensa aí, do direito à saúde, direito à saúde, à dignidade, à autonomia, enfim, trocentas coisas, trocentos direitos fundamentais. E aí vocês imaginem, então, quando se aparece lá um homem trans grávido, né? Ou se aparece uma mulher lésbica, negra, periférica, enfim, como é que esse tipo de situação ela é tratada, né? Vamos lá, quem mais? Pode falar, Camila. Eu achei interessantíssima essa discussão e a questão que o Saulo apontou desse texto, eu queria pedir que ele disponibilizasse o nosso grupo para que a gente pudesse ter acesso e fazer a leitura, se já não fez, né? Esses dias eu fiquei um pouco ausente, talvez ele tenha feito ou não tenha visto, para que a gente possa, né, trabalhar em cima disso e ter mais conhecimento sobre o assunto. Claro, Camila, eu vou enviar lá. Eu acho ótimo. Gostei aí da abordagem, até porque isso não é muito comum ter esse tipo de pesquisa, então temos que aproveitar mesmo. Bom, o que mais, pessoal? Alguém mais quer se manifestar aí? Tatiana? Tem um dado do site Aborto Legal, que ele traz umas informações de quais hospitais fazem e quais hospitais não fazem, e muitos também não responderam. Eles até fizeram um compilado desses dados em 2018, sobre as informações que eles conseguiram recolher dos sites do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, né, dos estados e de alguns municípios. A maioria não traz essa informação, então acho que também é um ponto de partida legal para a gente trabalhar sobre a possibilidade dessas prefeituras. A gente teve agora o congresso aqui em BH sobre direito de saúde LGBT, o pessoal a secretaria mostrou bastante aberta para ouvir a população, né, na teoria, então seria interessante também a gente talvez escrever uma carta de solicitação para que trouxesse para a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, trazer essa informação de forma mais clara no site, voltado para essa população. Sim. Aliás, eu queria até que você falasse um pouco sobre essa conferência, a conferência municipal. E aliás, estou doido para ver os livros digitais assim que eles estiverem prontos, né? Porque eles vão disponibilizar o que você viu lá da conferência que pode trazer para nós. Então, eu não consegui ir na parte da manhã, que iria trazer mais a parte da saúde física, né? Eu fui na parte da tarde, que falaram bastante sobre a saúde mental. A prefeitura mais apresentou os projetos novos que eles possuem aqui, aí depois eu trouxe os encartes para casa, que eu posso trazer os papéis todos para casa.
sobre os centros de referência, aí eu posso escanear e mandar para vocês também as informações. Um que eu achei bastante legal é o centro de referência de atendimento lá de Contagem, que eles montaram com bastante foco na saúde mental e é um atendimento bastante multifuncional. Eles atendem tanto a parte física quanto a parte mental, trabalham como se fosse a ideia do Sersan, que traz a parte motora, a parte mental e também a parte de saúde física. Eu gostei bastante dessa parte, mas o restante foi bastante focado para a área médica. Teve uma apresentação que eu achei bem interessante também, que traz a ausência de formação específica dos médicos. Então, um residente de medicina apresentou lá, falando sobre isso, sobre a falta de formação no curso, sobre a necessidade de ter matérias específicas, da falta de recursos que o próprio SUS e os sistemas de saúde, de um modo geral, mas focou bastante no SUS, tem de ausência de possibilidade de acessos, porque o que ele trouxe do centro de referência que ele atende é que os postos de saúde lá ao entorno têm uma dificuldade de atendimento inicial, feito pela própria triagem, né? Aquele cadastro inicial, e a dificuldade que a população LGBT, principalmente a população trans, tem de acessar, porque a gente tem aquelas agentes de saúde de bairro, não sei se todo mundo tem esse contato, mas assim, os bairros têm um agente de saúde que ele vai na sua casa, ele faz um cadastrozinho sobre a sua família e tudo mais, e essas pessoas também, elas não são formadas na área da saúde, elas não necessariamente precisam ter ensino superior, algo nesse sentido, e elas também andam em todas as outras casas, e isso dificulta o acesso a uma parcela da população, porque as pessoas sentem vergonha de ter a sua intimidade exposta, porque as agentes de saúde acabam levando essas informações. Foram discussões bem nesse sentido, a maioria das outras discussões foram focadas nos projetos que a Prefeitura de Belo Horizonte tem, e do que eu vi no painel da parte da tarde, né? Do painel da parte da manhã, infelizmente, eu não consigo trazer nada, porque eu tive que ficar no trabalho e não consegui ir de manhã. Não, mas ok. Eu quero ver depois esses encartes. E aí, quando tiver os e-books também, eu quero ter acesso. Aqui não, né? Lá na UFOP, que eu estou em Belo Horizonte. Mas lá na UFOP, a gente está lá com o PET, né? O Programa de Educação e Trabalho, né? Sempre esqueço o que significa PET. E um dos objetivos do PET é justamente fazer pesquisas com agentes de saúde e estudantes de medicina de Ouro Preto e Mariana para justamente falar sobre essas questões de compreensão ou falta de compreensão deles sobre questões envolvendo direito à saúde, pessoas LGBT, negros e pardos e pessoas com deficiência. Então, os dados que vão ser produzidos com esse PET, eles vão ajudar muito aqui as nossas discussões para a gente poder dimensionar na micro-região, né, da abrangência da UFOP, enfim, as dificuldades, as deficiências que essas pessoas têm, não só de se compreenderem, né, como negros, LGBT, etc., mas também na maneira como eles atendem o público, né, as pessoas que procuram o serviço público de saúde em Ouro Preto e Mariana. Então, também vai ser bastante interessante quando esse questionário já tiver os dados compilados aí. Bom, pessoal, a gente está finalizando as reuniões desse primeiro semestre. Durante esse primeiro semestre aí, nós ficamos muito concentrados nas ações. Para o segundo semestre, pessoal que chegou depois, aí, a ideia da gente continuar fazendo também, pensando em manifestação, em ações que correm no Supremo, Tribunal Federal, no TJ de Minas, eventualmente, e ao mesmo tempo começarmos aí oficinas e pensar em formas de, enfim, escrever, né, de criar textos a partir, inclusive, das ações que a gente já fez. O Rodrigo conseguiu entrar aí pelo desktop, né? Eu estava falando aqui com o pessoal justamente da gente aproveitar as ideias que foram trazidas e foram transformadas nas petições
da gente transformar isso em artigos, em comentando as ações e tal. Então, isso é uma coisa que eu quero, a partir da primeira semana de agosto, quando a gente retomar as discussões, a gente voltar falando dessas produções de texto também. Tá? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Só uma questão que eu achei interessante, que uma das palestrantes trouxe, ela é uma geógrafa, e aí ela trouxe algumas informações sobre o censo. Na verdade, a ausência de informações no censo, que não tem sobre a população LGBT, sobre a população trans em específico. E ela até trouxe uma informação que eu achei interessante, da dificuldade que tem no censo, quando a pessoa já retificou o nome e o gênero, ela vai se identificar como uma mulher ou um homem, e lá a gente não vai ter essa possibilidade de saber se ela é uma pessoa cis ou trans. E isso também traz um impacto, uma dificuldade das pesquisas. E uma outra coisa que ela falou foi sobre a questão da idade, né? Não é idade. Como é que fala quando a pessoa tem expectativa de vida? A expectativa de vida da população trans, que a gente tem uma noção de que seria por volta dos 30 anos, mas que a gente tem sobre mortalidade e não sobre a expectativa de vida de fato, e que falta dados nessa área. Ela trouxe a apresentação de geografia dos corpos das pessoas trans, e ela trouxe a informação lá do site do Observatório das Pessoas Trans. Eu achei interessante porque realmente a gente trabalha muito com esse foco da expectativa de vida ser até esse limite, né? E que isso também desmotiva, como se fosse um fator desmotivador das pessoas trans em acessarem alguns serviços de saúde, principalmente saúde mental, e até de outras perspectivas de vida, como se aquela pessoa já estivesse fadada a morrer em determinado período da vida, né? E eu achei interessante essa discussão que ela trouxe. Infelizmente, ela falou muito pouco tempo, foram cerca de uns 15, 20 minutos, mas eu achei bem legal para a gente discutir isso aqui também. Legal sim. Faltam dados, né? Faltam dados, falta política pública nesse país para a população LGBT, a questão da saúde, enfim. Ok, obrigado então, Tatiana, pela exposição. Pessoal, continuamos as discussões lá pelo WhatsApp. Nesse mês agora de julho, então, damos uma férias para todo mundo aí, exceto para nós voltar às aulas, né? Mas aqui do grupo paramos aí durante esse mês, e aí nessa primeira semana de agosto a gente volta. Ok? Lucas. Ô Alexandre, eu só queria tirar uma dúvida, mas eu prefiro que, quando encerre a gravação,